E aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula do projeto Quebrando a Banca Avança SP. Eu sou o professor Pablo Leonardo, eu sou professor do Implacável e eu vou te ajudar a quebrar essa banca. Eu vou te ajudar a decifrar, né, os segredos dessa banca, como que essa banca tem o hábito de cobrar, de tratar, de trabalhar a informática em suas provas, em suas questões. Para isso, a gente vai resolver as últimas questões das últimas provas, ou melhor, as questões de informática das últimas provas elaboradas por essa banca. De antemão, eu quero te avisar que nós temos um curso completo, tá? Preparatório para esse concurso da GCM de Vinhedo, tá certo? Nosso curso é completo, as aulas são atualizadas, você encontra os links aí embaixo na descrição, tá certo? Quero deixar claro para vocês também que esse material que eu vou usar, que tem as questões, né, enfim, o que a gente vai usar aqui agora, eu também estou deixando para vocês aí, tá bom? Então ele está ficando para vocês aí, é só vocês olharem na descrição dessa aula que vocês vão achar o link para esse material. Aqui tem o meu Instagram, tá, gente? Meu nome é Pablo Leonardo, eu sou professor de informática, tá certo? Eu sou mineiro, então sou de Minas Gerais, não é difícil de perceber isso, né, gente, pelo meu sotaque. E aqui tem o meu Instagram, @professor Pablo Leonardo. Aqui você tem vídeos todos os dias, aulas e dicas e imagens, então segue lá que vocês vão gostar. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês é para que vocês não deixem de assinar o nosso canal, pois nós somos a empresa que mais aprovamos alunos nos concursos da GCM do Brasil inteiro. Somos focados em GCM. Tá certo? Então, não deixe de assinar o canal e clicar no sininho das notificações para que você sempre seja avisado. Ok? No mais, então, a gente vai ter aí aproximadamente 55 minutos, 1 hora de muito conhecimento, muita dica, mas nós vamos decifrar, nós vamos quebrar essa banca. O que eu quero com isso? Te ensinar. Eu quero que você aprenda a resolver as questões da banca para que você não seja surpreendido por uma questão em uma prova. Ok? Então, a partir de agora, a gente está junto. Eu vou pegar o meu boné aqui, vou virar para trás para não me atrapalhar na escrita e agora a gente vai junto, ok? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão, ó, é uma questão que foi cobrada agora, tá? 2023. Também de Vinhedo, tá? E aí ela fala assim, o assunto, tá, da questão. O assunto é o Microsoft Word. A gente sabe que o Microsoft Word é um editor de texto, né, gente? É o mais usado no mundo e, consequentemente, o mais cobrado em provas de concurso, assim, sem sombra de dúvidas. Não é o único que existe, tá bom? Então vamos lá. No Microsoft Word, há diversos tipos de atalho que ajudam na formatação, edição e alteração do texto. Nesse sentido, assinale a alternativa que indique corretamente quais teclas que devem ser utilizadas como forma de atalho para desfazer a ação anterior. Pessoal, nossa banca, tá? Avança SP, ela gosta bem de atalhos, tá? Então, conhecer os atalhos é de suma importância. Desses atalhos aqui, vamos ver aqui o que cada um deles faz. Eu acho que o Ctrl C, ele já é bem conhecido, né, por todos nós, né? O Ctrl C é o quê? Copiar. O Ctrl T, selecionar tudo. O Ctrl I é o itálico. O Ctrl R é o refazer. E o Ctrl Z é o desfazer. É justamente o que ele quer. E o Z é Z de zebra. Então, quando dá zebra, a gente vai lá e desfaz. Tá certo? Pessoal, falando aqui do Microsoft Word, tá? Entendam que eu posso desfazer as últimas ações realizadas por meio do atalho Ctrl Z. Mas se eu quiser,
eu também consigo por meio desse botão que vocês estão vendo aqui em cima. É o botão desfazer. E aí, uma dica para vocês. Posso desfazer aqui, ó. Mesmo que o documento tenha sido salvo, é possível desfazer as últimas ações, desde que ele não tenha sido fechado. Então isso aqui é importantíssimo, tá? Por exemplo, pessoal, isso aqui não fica disponível não, tá? Essas anotações aqui. Isso aqui você dá um print, tira uma foto, tá? Essas aqui a gente não manda não. Mas é o seguinte, vamos imaginar que você está trabalhando em cima de um documento ali e tal, né? E aí você faz as alterações no documento e aí você vai e salva esse documento. Mesmo que você tenha, por mais que você tenha salvo esse documento, você consegue ir lá e clicar no botão desfazer para desfazer isso que você salvou. Tá certo? Você só não consegue fazer isso se o documento tiver sido fechado. Porque é o seguinte, quando você, né, salvou as alterações ali e fechou o documento, quando você fecha o documento, é meio que ele exclui aquele histórico. E se você abre o documento de novo, ele não permite que você desfaça. Entendeu? Então não é possível desfazer. Ok? Então, a primeira parte foi. A resposta é a letra B, de bolo. Próxima. Questão 2. Na questão 2, ela fala assim, analise o texto a seguir e assinale a alternativa que completa a lacuna de acordo com o conceito apresentado no trecho. Essa aqui, gente, vai ser sobre Windows. E ela fala assim, consiste em um plano de fundo ou papel de parede e uma coleção de ícones, pastas e widgets que fornecem acesso rápido a programas e arquivos. A Tchananã do Windows serve como uma superfície de trabalho virtual, onde os usuários podem organizar seus aplicativos, documentos e atalhos para facilitar o acesso e a produtividade. Bom, será que cabe aqui o termo subpasta? Subpasta é um background, é um plano de fundo? Subpasta tem ícone? Subpasta? Bom, barra de pesquisa. A gente não tem barra de pesquisa. Na verdade, a opção de pesquisa está dentro da barra de tarefas, tá, gente? Que é a barra do menu iniciar. Então, a gente não tem barra de pesquisa aqui, não. Calculadora? Não. Pasta? Não. A gente está falando da área de trabalho. A área de trabalho, também chamada de desktop. Ela contém ícones, ela contém o papel de parede, né, ou plano de fundo, tá certo? Ela contém a barra de tarefas, tá? Só para vocês verem, essa aqui, gente. Essa aqui é a minha área de trabalho, tá? Deixa eu só organizar aqui rapidinho. Tá aqui. Aqui, gente, a gente tem as pastas. Tá vendo? E já que nós estamos aqui, e eu separei sempre um certo tempo para cada questão, eu quero falar um pouco sobre as pastas, que ó, são criadas com o intuito, vai prestando atenção, hein? Intuito de organizar o sistema. Beleza? Não há limitação quanto ao número de pastas que podem ser criadas. O atalho para se criar uma pasta é Ctrl, Shift mais N. E não podemos ter duas pastas com o mesmo nome no mesmo local, porém, podemos ter pasta e subpasta com
o mesmo nome. Gente, a minha dica é, dê um pause no vídeo e façam as anotações. Tá certo? Vai pegando, dá um pause no vídeo, faça suas anotações aí. Tá? É importantíssimo isso. Mas não tem como liberar essas anotações pra gente, não? Não. Anotação, cada um faz a sua. É assim que funciona. Beleza? Agora, nessa questão aí que eu falei com vocês, deixa eu só fechar isso aqui, meus amigos. Rapidinho. De pasta e subpasta com o mesmo nome, o que eu quis falar é o seguinte: se eu tenho aqui C2 pontos e eu tenho aqui uma pasta chamada Pablo, eu não posso ter no mesmo local uma pasta com o mesmo nome, Pablo. Isso não é possível. Mas eu posso ter, meus amigos, isso aqui, ó. Eu posso ter uma pasta Pablo, dentro dela uma outra Pablo e dentro dela uma outra Pablo. Não, Pablo, mas qual que é a diferença? É porque aqui eu tenho pasta e subpasta exatamente com o mesmo nome. Ok? Então, fiquem atentos a isso. Afinal de contas, extremamente importante. Beleza? Letra A. Isso é quebrar a banca. Isso é quebrar a banca. É a gente falar de cada tópico. É a gente ensinar um pouquinho sobre cada coisa. Isso vocês não vão encontrar em outros aulões, só aqui no Implacável. Beleza? Questão 3. Aqui essa questão, ela cobra os programas do Office. Ela fala assim: analise as imagens e indique qual programa cada uma representa, respectivamente. É uma questão relativamente boba. Cara, essa aqui é até difícil de errar. Já vou te falar de cara qual que é a resposta. A resposta é essa aqui, ó, letra C. Esse primeiro aqui é o Excel, que é o verdinho. O azul é o Word e o laranja o PowerPoint. Mas não é muito. Essa questão é uma questão super nova, né? Uma questão de 2023 e é justamente da nossa banca. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte: para quebrar a banca, eu vou te falar o que é o Office. Tá? Ó, presta atenção, hein? Então vamos lá, Microsoft Office não é nativo do Windows. O que significa isso? Que ele não vem no Windows. Deve ser comprado à parte. Tá certo? Pode ser usado no modelo Cloud Computing. Ou seja, ele não é gratuito, ele não vem no Windows, tá? Ele deve ser comprado à parte, você vai ter que pagar para utilizar, tá certo? O Microsoft Office. E ele pode ser usado também no modelo Cloud Computing, onde você paga também para usar, porém você consegue abri-lo sem que ele esteja instalado no seu computador. Tá certo? Você vai entrar num site da Microsoft e esse site vai te mostrar esses 3 programas e mais programas e você consegue abrir por dentro desse site sem que ele esteja instalado no seu computador. Tá? É um recurso muito legal. Beleza. Quais são os softwares que vem nele? Ó, ele tem o Word, que é um editor de textos. Ele tem o Excel, que é o quê? Uma planilha. Ele tem o PowerPoint, que é o quê? Apresentações. Ele tem o Access, banco de dados. E ele tem também o Outlook, que é uma ferramenta de correio eletrônico. Tá? Então, as minhas dicas para vocês a respeito disso aqui, né, elas giram aqui. Tá? Fiquem atentos. Microsoft Office ele não vem no Windows, tá, gente? Você tem que adquirir separadamente. E se você não adquirir, ele não vai estar no seu computador, a não ser que alguém instalou para você. Né? Aí, nesse caso, ou você comprou sem saber, ou então você instalou pirata. Instalaram um pirata para você. Beleza? Questão fácil. Questão fácil que dificilmente uma pessoa que está estudando erraria, tá? Estou sendo sincero. Questão 4.
Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que define corretamente. Tá. É uma ferramenta amplamente utilizada em apresentações. Então, peraí. Ele já está falando que é uma ferramenta amplamente utilizada em apresentações. Palestras, reuniões e eventos para comunicar de forma clara e envolvente. Geralmente contém texto, contém imagem, contém gráfico, contém tabelas ou elementos visuais, juntamente com transições e efeitos de animação para criar um fluxo visualmente atraente. Do que ele está falando? Será que cabe aqui o bloco de notas? Gente, o bloco de notas ele é um editor de textos. Será que é o painel de controle? O painel de controle é uma área do Windows onde a gente faz o quê? Configurações. E detalhe, só um detalhe, o bloco de notas é um editor de textos, mas é um dos mais simples que existem, tá, gente? Ele é extremamente trivial, ele é simples. Então, a gente nem consegue colocar imagem, gráfico dentro dele. Tradutor não faz sentido nenhum. Correio eletrônico também não é usado para apresentações. E a resposta é o slide. Tá certo? Então, o slide é isso. Tanto que a gente fala assim, apresentação de slide. E no Windows, presta atenção. No Windows não há uma ferramenta nativa de apresentação de slides. Tá? Então, no Windows, não há uma ferramenta nativa para apresentação de slides. Tá certo? Então, quer dizer, se você quiser mexer com slides dentro do Windows, você vai precisar instalar o PowerPoint ou alguma outra ferramenta de apresentação de slides. Tá? Pessoal, daqui nada mais. Questão 5. No Microsoft Word, aqui, ó, o texto é sempre o mesmo. Olha para você ver. No Microsoft Word, há diversos tipos de atalho que ajudam na formatação, na edição e alteração do texto. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica, corretamente, quais as teclas que devem ser utilizadas como forma de atalho para deixar o texto em itálico. Ó, Ctrl C é o copiar. O Ctrl B, você vai lembrar de bombeiro, porque bombeiro faz o quê? Salva. Então, o Ctrl B é salvar. O Ctrl L é localizar. Tá? É para você localizar alguma coisa dentro de um texto, dentro de um documento, tá? E aí, eu já vou entrar no Ctrl U, que ele faz o quê? Ele permite localizar e substituir. Tá? Então, quando você usa o Ctrl U, é o localizar e substituir. Porque o Ctrl L, ele permite que você localize um texto. E o Ctrl U permite que você localize um texto e substitua por outro. Então, por exemplo, você está escrevendo Isabela com S, só que você deveria escrever com Z, você pode dar um Ctrl U e mandar localizar todas as ocorrências do nome Isabela e substituir. Tá certo? Isabela com S e substituir por Isabela com Z. Tá bom? Então foi aqui o Ctrl I a resposta, o itálico. E já que eu falei do itálico, eu já vou aproveitar e falar do Ctrl N, que é o quê? Negrito. Já vou aproveitar e vou falar do Ctrl S, que é o quê? Sublinhado. Porque eles ficam ali um do ladinho do outro, então não custa, né? E o Ctrl T é um dos que a gente sabe muito, né? Que é o selecionar tudo.
Tá? Então, Ctrl T, selecionar tudo, e aí a gente tem, né, os atalhos. Questão 6. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna do texto, ou do seguinte trecho. É uma estrutura hierárquica que permite a criação de uma organização lógica. Quando ele fala organização lógica, ele está falando uma organização que não é física, né? Não é coisa que você consegue pegar. Uma organização virtual dos dados no sistema operacional. Então, é um recurso que permite que você organize os dados do sistema operacional. As permitem agrupar e categorizar os arquivos de acordo com critérios específicos, facilitando a localização e o acesso a eles. Será que ele está falando de formatações no Word? As formatações no Word permitem que você organize os arquivos no seu computador? Não. As apresentações de slides permitem que você organize os arquivos no seu computador? Não. As atualizações do Windows permitem que você organize os arquivos no seu computador? Não. As pastas permitem que você organize os arquivos no seu computador? Sim. E pastas também podem ser chamadas de diretórios. Tá? Então, o certo é falar pasta ou diretório. E as configurações permitem? Não. Então, a resposta, de fato, era a letra B. Tá certo? Como eu ainda tenho um tempinho, deixa eu falar rapidamente das atualizações do Windows. Quando a gente fala em atualizações do Windows, o nome é Windows Update. E o que esse serviço faz? Sabe quando você vai desligar o computador, que ele fala assim, instalando atualizações? Aquilo ali é o Windows Update. Mas por que ele está instalando atualizações? Porque, na verdade, à medida que o sistema operacional vai sendo usado, falhas vão sendo descobertas, detectadas. E a empresa que faz o Windows é a Microsoft. Então, cabe a ela a responsabilidade por fazer o quê? Desenvolver as correções para essas falhas. Então, ela desenvolve esses pequenos programinhas e deixa isso lá na nuvem dela, na internet. E aí o seu computador, por meio do serviço conhecido como Windows Update, ele vai lá automaticamente, faz o download e instala. Então é por isso que fique atento para a prova, tá? O Windows Update é um recurso bom que deve estar sempre ativo, pois traz mais segurança para o seu computador, tá? Ficar sempre atento a isso, tá bom? O Windows Update, ele nunca deve estar desativado. Agora, sétima questão. Ana fechou um contrato de compra e venda de um apartamento durante o trâmite de assinatura do contrato. Nossa Senhora. Tinha que ter um ponto aqui, né? Durante o trâmite de assinatura do contrato, a empreiteira pediu que Ana enviasse, através de e-mail, os seus documentos pessoais originais para análise. Então, eles pediram para ela enviar por e-mail os seus documentos pessoais. Beleza. Diante da solicitação da empreiteira, assinale a alternativa que contém a forma correta de Ana fazer o envio dos documentos. Olha, gente, quando a gente fala em digitalizar, a gente fala em, basicamente, tornar digital. Tá? Então, quando você vai digitalizar alguma coisa, é você tornar aquilo ali o quê? Digital. Então, você tem os documentos pessoais da Ana, né? Que são carteira de identidade, CPF, título de eleitor, que está tudo ali, e a gente quer tornar aquilo ali digital. Tá certo? Olha, eu vou te falar a verdade. Eu considero, se você analisar aqui, cara, na minha opinião, duas respostas caberiam nesse caso aqui. Porque olha só, Ana deverá escanear ou digitalizar os documentos solicitados e enviar para a empreiteira através de e-mail. Tá, essa aqui é o meio mais tradicional que tem. E ela, diga-se de passagem, é a resposta que a banca considerou, tá? Ana
deverá imprimir os documentos solicitados e enviar para a empreiteira. Não. Por quê? Porque o documento dela, a princípio, eles não estão digitalizados. E é para enviar por e-mail. Então, se é para enviar por e-mail, não precisa imprimir, certo? Ana deverá redigir os documentos solicitados? Não, o documento não é assim, não. Você não redige, não. Beleza. Ana deverá fotografar de forma legível os documentos solicitados e enviar através de e-mail. Essa aqui, gente, que eu consideraria correta também, né? Porque quando você tira uma foto, é basicamente o mesmo que você digitalizar. Você enviou por e-mail e tal. Então, assim, essa aqui é o que eu falo. Eu entraria com um recurso nela, tá? Porque ela também serviria. É claro, né? O método mais tradicional, aqui, ó. Método mais tradicional. Tá, o método mais tradicional é esse aqui, né? Mas dá para fazer também por aqui. Tem muita gente, inclusive, que não tem scanner em casa, né? Não tem. E aí, quando precisava fazer isso aqui, o pessoal ficava louco. Ô, Pablo, você tem scanner aí? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Ou então tinha que ir numa lan house, numa empresa, numa copiadora, simplesmente para quê? Para fazer a digitalização desse documento para enviar. Hoje em dia a gente faz com câmera de celular mesmo, né? Se for assim, tem que saber tirar a foto, colocar um fundo assim, nítido, né? Neutro, né? Todo preto, ou todo branco e tal, e você vai tirar foto. Mas realmente tem alguns casos que eles exigem, né, que seja de fato digitalizado mesmo, assim, no scanner, né? Beleza. Ana deverá tirar uma cópia física e enviar para a empreiteira. Não, não é física, né? Então a resposta aqui deu a letra A. Tá certo? Então, vamos mais uma. Questão 8. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que atende corretamente ao conceito trazido no texto. Serviço de comunicação eletrônica que permite o envio, o recebimento e armazenamento de mensagens eletrônicas entre pessoas ou organizações. Bom, quando a gente fala em mensagens eletrônicas, se você olhar, eu não quero falar dessa forma, porque eles podem mudar o foco, mas as questões da banca, elas não são difíceis. É claro, se você não tiver estudado, você não faz. Mas para quem estudou, acabam sendo óbvias demais, né? As respostas, as questões e tal. Vai mudar. Chega num ponto aqui que muda. Mas por enquanto, tranquilo, né? Aí ele vai e fala assim, né? Então, essas mensagens eletrônicas, será que é o painel de controle? Não. O painel de controle é configurações. Será que é o bloco de notas? Não. O bloco de notas é um editor de texto. Será que é o PowerPoint? Não. O PowerPoint é um software de apresentações. Será que é o Microsoft Word? Não. O Microsoft Word é um editor de texto. E a letra E fala correio eletrônico. O correio eletrônico, inclusive, é chamado de e-mail. E ele é, sim, uma correspondência eletrônica. Tá? O correio eletrônico, gente, a gente fala que ele não é em tempo real. Tá? Quando você manda um e-mail para alguém, pode demorar alguns segundos, minutos, até a hora para esse e-mail chegar. Ele é uma ferramenta de comunicação assíncrona. Então, assíncrona. O que isso significa? Que para eu mandar um e-mail para você, eu tenho que estar online, mas você não precisa, porque você tem um endereço de e-mail que, na verdade, é uma caixa postal. E essa caixa postal, ela tem um certo espaço, como se fosse uma caixinha mesmo, e as mensagens que eu direcionar para você ficam armazenadas lá dentro. Tá? Então a caixa postal, ela serve para isso, armazenar as mensagens que aquele usuário recebe. Tá certo? Então o e-mail é isso aí. Bom, gente, vamos passar para a próxima questão, questão 9. Pessoal, essa questão 9, eu sinceramente, eu considero isso aqui meio que uma covardia.
é aquela questão onde a banca Avança SP mostrou as garrinhas dela, viu? Sinceramente. Ela fala assim: Maria está cursando o primeiro semestre da faculdade e seus professores passou uma atividade para ser entregue, sendo que o trabalho deve conter a fonte, o tamanho da fonte e o espaçamento entre linhas, seguindo a base de texto simples em conformidade com as regras da ABNT. Por isso que eu acho covardia. Porque a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e ela regulamenta regulamenta uma série de itens, né, de aspectos e tudo. Inclusive, a formatação que um texto deve ter, né, para ser padronizado, né, seguindo essas regras. Né? Então, os trabalhos científicos, eles devem seguir a ABNT. Então, você tem ali o tamanho de fonte padrão, o tipo de fonte que é padrão, o espaçamento entre linhas, as margens e por aí vai. Acontece, gente, que sendo bem sincero, em nenhum curso preparatório a gente ensina isso, porque isso não é cobrado. Não, é cobrado a formatação de fonte, é cobrado o espaçamento, o recuo, o tamanho da página, isso sim. Agora, o que a ABNT exige? Exceto se fosse um cargo para redator, uma coisa bem específica mesmo. Entendeu? Uma pessoa que fosse usar isso. Né? Mas, olha lá, se você olhar aqui, não foi específico, é para assistente social. Caramba. Né? Então, assim, pesaram demais, ao meu modo de ver. Não precisava fazer isso, mas fizeram. Tá aqui, ó. Tá? Eu, Pablo, considero que seja uma covardia. Né? Não, como eu te disse, não precisava fazer assim, mas fizeram. Tá? Você precisa entender, tá? Que de cara, a fonte padrão da BNT é a fonte Arial. Tá? E se é a fonte Arial, a gente já pode tirar a letra B, a gente já pode tirar a letra A, a gente já pode tirar a letra D. Tá? O tamanho de fonte é 12 e o espaçamento entre linhas é 1,5. Tá certo? Isso é o padrão da BNT. Sinceramente, gente, não acho legal isso ser cobrado. Não acho, não concordo. Tá? Inclusive, se no edital desse concurso não tiver falando que será cobrado, porque às vezes no edital estava falando também, né? Às vezes eu estou sendo até injusto, tá falando, vamos cobrar as normas técnicas ou a formatação de texto seguindo as normas da BNT. Então talvez no edital estivesse falando. Então se no nosso edital vem isso aqui, beleza, tá, pronto. Né? Mas dificilmente vem, tá? Questão 10 já é uma questão mais sinistra, né? Olha o tamanho. Pedro, jovem aprendiz, começou recentemente em seu primeiro emprego. Não, mas essa aqui também não é pesadona, não. Ela é do Excel. As alternativas assustam, mas o texto é bobão. Preocupado com seu futuro e buscando o equilíbrio financeiro, decidiu registrar todos os seus gastos mensais, para que pudesse ter maior autonomia sobre o dinheiro gasto comparando com o salário ganho. Nesse sentido, Pedro colocou todas as suas despesas em uma planilha do Excel. Todavia, não sabia qual fórmula correta a ser utilizada para fazer a somatória de suas despesas. Tá? Diante da situação narrada, indique a alternativa que contenha corretamente a fórmula a ser utilizada por Pedro para realizar a somatória de todas as despesas. Tá? Gente, olha aqui. Você tem média, PROC-V, máximo, soma e si. Fala sério. Se você quer saber a somatória de todas as despesas, qual que você iria? Obviamente, na soma. Tá? Então, gente, assim, tem coisa também que não tem como, né? A soma, ela funcionaria da seguinte forma, quer ver? Por exemplo, eu tenho aqui, vamos fazer a simulação do que o rapaz precisa lá. Seria assim, ó, despesa e o valor, tá?
Então, despesa e o valor. Tá. Então, aqui ele tem o cursinho que ele paga, ele tem as saídas dele no final de semana, ele tem os remédios que ele toma, e ele tem, por exemplo, vamos colocar fixo aqui. Não, gasolina não. Mas ele tem... ajuda em casa. Beleza. Então, calibre 9 e tal. Então, no cursinho, ele paga 250 por mês, tá? Tá aqui. As saídas, ele gasta 200. Os remédios, ele gasta 50. E ele ajuda em casa com 300. Tá. E aí, para ele saber o total, gente, seria só fazer isso aqui, ó. É igual a soma de B1 até B5. Tá? Lembrando que isso aqui é moeda. Então, assim. Tá certo? Aqui, ó. Lembre-se do seguinte. Se eu fizer isso aqui, ó. É diferente de eu fazer isso aqui. Aqui, ó. Somará o intervalo que compreende as células de B1 até B5. Então, ele vai somar o intervalo de células compreendidas entre B1 e B5. Mas se eu fizer assim, somará apenas as células B1 e B5. Então, se você usa ponto e vírgula, ele vai somar apenas as duas que você citou. Se você usa 2 pontos, é o intervalo inteiro. Ok? Então, anotar isso, importantíssimo. As outras funções existem, sim, todas elas existem, cada uma com a sua finalidade. Tá? Vamos para a 11ª questão. Um correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é um sistema de comunicação eletrônica. Aqui, ó, exatamente o termo que ele usou naquela outra questão, que permite o envio, o recebimento, o armazenamento de mensagens digitais entre os usuários conectados à internet. É uma das formas mais populares e eficientes de comunicação utilizadas atualmente. Nesse sentido, são exemplos de aplicativos de envio de e-mail. O Google e o Edge. Ó, Google é site de busca. Agora, se falar Google Chrome, aí ele é um browser. E o que é um browser? É um software, é um navegador. É um software que a gente usa para navegar pelas páginas da internet, visualizar as páginas, interagir e por aí vai. Tá certo? Ó, novamente. Aí nós temos, ó, então esse aqui é um site de busca e o vai ficar ruim, hein? E o Edge é o quê? Browser. Então aqui, ó. Busca browser. Firefox, browser. E esse Explorer aqui nem existe. Existe Internet Explorer. Explorer mesmo não. Tá? O Safari é um browser. E para te falar a verdade, gente, o Yahoo ele serve para um monte de coisa. Serve para e-mail, serve para busca, serve para um monte de coisa, mas não é especificamente para e-mail. Então a gente já sabe que não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. O Gmail é um aplicativo de e-mail. O Outlook é um aplicativo de e-mail também. Ficando com eles, então, a resposta da questão, né? Que é a letra D de dado. O Gmail também e-mail.
tá? Também e-mail. E o Opera é um browser. Tá, gente? Então olha que questão interessante, né, da Avança. Ela colocou assim pra gente mostrar quais são os aplicativos de e-mail. E no meio ela colocou browser, colocou ferramenta de busca, né? E por aí vai. Tá certo? Então tem muita coisa aqui, né? Que poderia nos confundir. Tá certo? Agora, dá para você dar uma dica aí, Pablo? Claro. Vamos lá. Principais navegadores. Quais são? Ó, Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge. Vou rapidão, hein? Mozilla Firefox, Safari. Principais ferramentas de correio eletrônico, tá? A gente tem o Outlook e o Thunderbird, tá? São os principais. Principais editores de texto. É o Word e o Writer. São dois concorrentes. Principais planilhas. O Excel e o Calc. Principais softwares de apresentação. PowerPoint e o Impress. Tá? Principais serviços de pesquisa. Google e Bing. Tá? Então esse aqui, gente, olha que banco de dados que eu acabei de montar para vocês, top. Vocês têm aí as principais ferramentas, né? Poderia até ser usada ali na questão. Dá um pause aí e copia. Lembre-se, nós somos a empresa, o curso preparatório que mais aprovamos em concurso da Guarda Municipal do Brasil. Até porque a gente é específico, a gente é especialista nisso. Esse curso nós temos ele completo na nossa plataforma, com todas as aulas organizadas, materiais em PDF. Então é aquele negócio assim, é comprar e assistir. Tá certo? Então se você precisa, você sabe que você precisa de ajuda. Se você chegou a essa conclusão, vai lá. Isso pode ser dividido de inúmeras vezes, não vai apertar no seu bolso. Não deixa de fazer. Se você identificou a necessidade, não deixa de fazer. Agora, às vezes, você já sabe tudo, você já, né? Assim, não, eu já estudo para esse concurso há uns 5 anos, eu já sei tudo sobre tudo mesmo. Aí tudo bem, tá? Mas eu tô te dando uma dica, assim, a gente fala assim, né? Conselho, se fosse bom a gente venderia, né? Mas segue esse aí. 12. Ficou fácil. Um site de busca é uma plataforma online que permite aos usuários encontrar informações, páginas da web, imagens, vídeos e outros tipos de conteúdo na internet. Também é conhecido como mecanismo de busca ou motor de busca. Nesse sentido, são exemplos de sites de busca, exceto, o Google você sabe que é, o Bing você sabe que é, o Yahoo você sabe que é. Por quê? Porque a gente acabou de fazer uma questão que eu te falei, ó. Eu te falei assim ainda, o Yahoo é um monte de coisa. É site de busca, é serviço de e-mail, o Yahoo é um montão de coisa. Tá certo? Então, o Yahoo a gente tem um monte de coisa. Esse DuckDuckGo, eu sinceramente nunca usei. Mas quando a gente cai aqui e vê Office, a gente sabe que o Office não é. Porque eu já mostrei para vocês que o Office é um pacote de aplicativos de escritório. E ele tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, o Outlook. Mas dentre as ferramentas do Office não tem nenhuma ferramenta, de correio eletrônico. Né? Eu não mostrei para vocês, dentre as ferramentas do Office, nenhuma de correio eletrônico. Nenhuma de busca, né? Então, a resposta fica sendo letra A, mas esse DuckDuckGo também é. E a questão é nova, né? Olha lá, 2023. Beleza? Questão 13. No Microsoft Word 2016, diversos tipos de atalho que ajudam na formatação, edição e alteração do texto
Nesse sentido, assinale a alternativa que indica corretamente quais teclas devem ser utilizadas como forma para imprimir o documento. Olha só, muita gente fala assim, Pablo, qual que é a melhor forma de estudar os atalhos? Olha, gente, eu sempre falo, vocês perceberam que a banca gosta, né? Eu acho que grande parte das questões do Word que a gente resolveu aqui dentro foi atalho. A banca gosta. Não adianta. Fala, não gosta. Gosta. Tá aí, pô. Claro que gosta. Agora o negócio é o seguinte. Qual que é a melhor forma? Tem uns atalhos que a gente já sabe, tem uns atalhos que a gente usa mais, tem uns atalhos que a gente se familiariza mais com eles. Agora, eu gosto muito de ler os atalhos uma vez e fazer as questões. Fazendo as questões, você vai anotando os atalhos e você vai percebendo quais são aqueles que a banca mais cobra. Porque se você olhar aqui, quer ver? Eu vou voltar, ó. Se a gente pega, quer ver, ó? Vamos voltar lá no início, ó. Então, aqui já tinha atalho. Aí eu fui e anotei todos para vocês. Passamos. Mais uma questão de atalho. Aí eu vim, anotei de novo. Tá vendo como é que eu faço? Então, se você for fazendo isso... Ah, mas eu não sei todos. Poxa, mas procura. Procura nos seus materiais de referência. Você precisa, né? Então, aqui eu tenho, ó, Ctrl+C, copiar. O Ctrl+I já tinha caído, que é itálico. O Ctrl+X, olha como é que ele parece uma tesoura. Então ele é o quê? Recortar. E o Ctrl+V é de V de vidro de cola. Então, vidro de cola é para quê? Colar. E o P? Primir. Primir. Então, a resposta é a letra B. Imprimir. Tá certo? Então, o atalho para a gente imprimir é Ctrl+P. Acontece que esse Ctrl+P, ele é um atalho universal. E o que significa ele ser um atalho universal? Significa que todo programa que você for usar para imprimir vai ser Ctrl+P. Beleza? Questão 14. Questão muito boa também, tá, gente? Questão 14. Com relação à busca nos principais sites e ou motores de pesquisa, assinale a alternativa correta. Para retornar a pesquisa com resultados exatos sobre um termo específico, o termo deverá ser inserido entre chaves. Não. Porque aqui, gente, é o seguinte. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre as pesquisas, né, do Google. Então aqui, ó, pesquisas. Se eu colocar concurso GCM, isso aqui é uma pesquisa ampla. Se eu colocar isso aqui, ó, concurso GCM, é uma pesquisa exata. Tá? Se eu colocar isso aqui, concurso GCM, file type PDF, eu estou filtrando, aqui ó, filtrando por tipo de arquivo. Se eu colocar concurso menos GCM, eu estou fazendo o quê? Exclusão de termos. Como assim, Pablo? Veja bem, gente. Se eu venho aqui, então eu vou pegar o Google aqui e vou colocar concurso GCM. Perceba, ele achou 3.980.000 resultados. Nossa, mas foram muitos resultados, sim. Porque ele vai procurar tanto concurso quanto GCM. Então, por exemplo, se ele achar concurso GCM dentro aqui de um site, ele me mostra. Mas se ele achar só concurso, ele me mostra também. E se ele achar só GCM, ele também me mostra. Mas se eu coloco entre aspas, eu estou falando assim, Google, só me mostra se for concurso GCM. E olha lá, são 33.100 resultados. Olha o tanto que diminuiu. É praticamente 1% daquilo que ele tinha me mostrado. Agora, se eu colocar
Então, entre aspas, é pesquisa restrita. Ele só vai achar, pesquisa exata, ele só vai achar se o resultado tiver concurso GCM, inclusive nessa mesma ordem. Agora, se eu coloco concurso GCM, file type PDF, ele só vai achar isso dentro de arquivos PDF. Tá? Qualquer coisa que ele achar aqui vai ser, olha lá, um PDF, outro PDF. Tá vendo? Sempre dentro de arquivos PDF. Tá? Então, ele funciona assim. E eu posso também colocar assim, ó, concurso GCM, site, dois pontos, implacável, concursos, implacável, concursos.com.br. Pronto. Quando eu faço assim, gente, quando eu coloco site, dois pontos, implacável concurso, pode olhar que todos os resultados, tudo que ele achou é dentro do site do Implacável. Tudo. Olha lá. Guarda Municipal de Salto, Guarda Municipal de Porto Belo, Guarda Municipal de São Roque, Guarda Municipal de Hortolândia, de São Vicente. Ou seja, eu direcionei todas as pesquisas para dentro do site do Implacável. Então é assim que é feito. Conhecer o sistema de pesquisas do Google é importantíssimo para qualquer concurso que a gente for fazer. Tá certo? Então a resposta é a letra D, pois a resposta da letra D fala que para retornar a pesquisa com resultados exatos sobre um termo específico, o termo deverá ser inserido entre aspas duplas na caixa de pesquisa. Tá feito. Beleza? Então, letra D. Questão 15. Infelizmente, a gente está chegando ao final, hein? Sobre a navegação na internet, assinale a afirmação ou a alternativa, ou assinale a alternativa incorreta. O símbolo de cadeado na barra de endereço ao lado do endereço da página. Aqui, ó. Cadeado na barra de endereço ao lado do endereço da página. Informa ao utilizador que o site acessado possui certificado de segurança e, portanto, possui uma conexão segura. É isso mesmo. Que pode ser chamado de também de certificado digital. Indica também que esse site está usando o protocolo HTTPS, que ele é seguro, que ele é criptografado. Beleza? Tranquilo. Então, 1 foi. Na barra de favoritos, é possível verificar os sites salvos pelo utilizador, facilitando o acesso com maior rapidez a estes. Tá certo. A barra de favoritos, gente, é essa barra aqui, ó. Tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, nesse ícone aqui dos 3 pontinhos. Eu venho aqui em favoritos. E aqui em favoritos eu tenho exibir a barra de favoritos. Agora ela sumiu. E aí eu venho novamente aqui, exibir a barra de favoritos e agora ela aparece. Tá bom? Então, até aqui, ok, foi. O atalho Alt F4 fecha a janela ou programa em execução, sim, tá certo. E se eu fizer Ctrl mais F4, ele fecha a guia, tá? Então, o Alt F4 fecha a janela ou o programa em execução, mas o Ctrl F4 fecha apenas a guia. Tá? Beleza. O recurso de navegação anônima permite o utilizador manter todo o histórico de acesso das páginas visitadas salvo. Não. A navegação anônima ela é justamente para isso. Para você excluir os rastros de navegação, os rastros da sua navegação. Então, quando você faz uma navegação anônima, o histórico não fica salvo. E a tecla F5 atualiza uma página carregada ou
que não esteja carregando. Tá certo, o F5 atualiza. Tá? Então, a resposta aqui é a letra D, pois quando você faz uma navegação anônima, quando você faz uma navegação privada ou privativa, o histórico de navegação não fica salvo no computador, ok? Beleza. Vamos agora para a questão 16. O que é URL? URL, gente, você tem que saber que é o endereço de um recurso na internet. Tá? Então, o URL é o endereço de um recurso na internet. Beleza. A letra A fala que é um servidor hosting. A letra B fala que é uma ferramenta usada para pesquisar. A letra C fala uma string de texto que identifica de maneira exclusiva um documento ou recurso na web. Tá certo. Quando ele fala string, é o que a gente chama de cadeia de texto, que traduzindo significa ainda mais conjunto de caracteres. E é isso. Tá? Aí a letra D fala que é o formato de arquivo mais usado para armazenar informações na internet, não. E a letra E fala que é um protocolo de transferência de arquivos usado para baixar conteúdo, também não. Então a resposta é a letra C, né, quando falamos de URL. Bom, pessoal, é isso. Resolvemos 16 questões, né? Então, assim, tem aqui pelo menos umas 3 provas de informática no concurso da GCM. Não se esqueça de assinar o nosso canal e clicar no sininho das notificações, pois você será sempre avisado quando tiver uma aula minha ou quando tiver aula dos meus colegas professores ou algum aviso importante que a gente tenha postado em vídeo para você. Tá certo? Lembre-se, o curso completo da GCM a gente tem no nosso site. Basta que você acesse o endereço que aparece aqui na descrição, juntamente, né, também, se você quiser pegar aí o nosso material. Não desista, não deixe de fazer questões, continue estudando conosco, o seu futuro só depende de você. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.